Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje, com ele, Christian Sibelius, mais conhecido como Chris Kids, apresentador da Meditação Mundial, engenheiro de som e muito mais. Então, pode este podcast de hoje, porque nós vamos conversar sobre relatos projetivos, sons bineurais, coisas que vocês perguntam bastante. Isso se eu não ficar louco com o eco que eu mesmo me ouvindo. Chris Kitts, nosso engenheiro de som, nós vamos falar sobre sons nas projeções, sons de ouvir o mundo espiritual e se existe músicas para projeção que auxiliem, que dificultem, e se sons bineurais realmente existem e se servem para alguma coisa, porque, né, vocês vão se surpreender, não é com a Seara, é com o Chris Kitts, com tudo que ele tem a nos dizer hoje, Chris. Muito bem-vindo. Obrigado sempre por me receber, a todos que nos assistem, sempre muito obrigado. E antes de começarmos, pessoal, eu queria te convidar para que tu participe da maratona da projeção astral descomplicada, leve, para que a vida nos leve, para que a gente conheça e aprenda muito mais sobre este nosso universo afora. Comigo, com a minha companhia, certo? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, participe das aulas gratuitas da maratona da projeção astral descomplicada. Fica meu convite para este final de semana, dia 16 a 19, agora de março, o mês da projeção. Está convidado. Bom, tem muito assunto, né? Muito assunto em torno de sons, principalmente os binaurais, que tem muito misticismo em cima disso, assim, porque, na verdade, esses sons nada mais, nada menos do que uma brincadeira de estéreo, brincadeiras entre aspas, assim, né? Porque, na verdade, é o efeito diferente que tem entre os dois ouvidos, né? Você Chris, escuta. eu disse que não era pra gente conversar antes do programa, né? Porque tu tinha dito que sons bineurais são bineurais desde o dia em que nós temos dois ouvidos. Sim, sim, os sons binaurais são diferentes de dois ouvidos, né? E aí até a partir do momento que começamos a ouvir estéreo, né? Aí se começa os sons. E essa brincadeira entre direito e esquerdo, né? Na verdade é uma brincadeira dual, de dualidade, é daí que vem, né, esse nome. E, na verdade, assim, esse termo foi institucionalizado quando começamos a ouvir estéreo, o estéreo mesmo, né? O estéreo são dois canais diferentes. Então, ao você ouvir, ao colocar um fone de ouvido, você percebia com mais intensidade isso. Mas a gente escuta desde quando a gente, né, a gente tem ouvidos, né, essa máquina que possui ouvidos, dois ouvidos, a gente escuta sons, né, distintos, cada um, né, com sua acústica vindo da direita, vindo da esquerda, e E os sons Chris, espaciais. o que eu quero te perguntar hoje, porque hoje eu quero sanar as dúvidas da população em relação aos sons. Então, Cris, eu quero saber o seguinte, né? Se estes sons podem ser prejudiciais, eu sei, a partir de algumas experiências extrafísicas, de que eles, dependendo da frequência do som, podem fazer tanto mal que podem, assim, prejudicar bastante o nosso o cordão atômico, que isso é uma película energética que protege e mantém as células da forma como estão, que mantém o fluxo energético no nosso corpo, que ele pode ser bastante prejudicial algum tipo de som bineural. Isso faz sentido dentro dos teus conhecimentos? Sim, faz todo sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com esses sons, principalmente saber, né, a procedência deles, a intenção deles, principalmente, porque o que acontece muita gente usa isso, né, para meditar, para relaxar, para tentar fazer projeção, enfim, vários usos, né? E o que acontece
é que eles tentam fazer com que esses dois sons distintos que entram pela uma orelha e pela outra gerasse uma terceira frequência dentro do cérebro. E isso realmente, cara, é assim, eu não aconselho, né? Cada um tem as suas necessidades. Se funciona para um, beleza, tá tudo certo. A gente também não quer, né, impregnar a verdade aqui. Mas eu realmente não aconselho por causa disso, porque pode trazer vários aspectos, vários efeitos colaterais, inclusive efeitos fisiológicos mesmos, né, de labirintite. Pode, para quem tem labirintite ou tem tendências a ter labirintite, esses sons são muito perigosos, assim, porque realmente há um desequilíbrio nessa parte que pode provocar sensações, efeitos colaterais bem, assim, desconfortáveis. Bom, E Cris, a Cláudia quase desmaiou, né? A Lauren quase vomitou, né? é, Quando foram experimentar os sons e as frequências, quando estávamos no início do desenvolvimento, aliás, quando tu estava, no início do desenvolvimento da câmara de cura quântica, né? é, E só que acontece o seguinte, porque tu nos disse algo bastante interessante e importante, que é que os sons por si, eles entram da forma errada se a gente ouve ele com fone de ouvido, né? Porque o é, som, quando a gente quer uma frequência, uma vibração, ele tem que vibrar o nosso corpo, né, naquela frequência. E não adianta a gente botar um fone e ele vibrar o nosso tímpano ou uma pouco parte do cérebro, porque ele não vai vibrar o corpo inteiro, porque ele tá lá no ouvido, né? Por exemplo, uma frequência de cura não vai conseguir curar o joelho, ou enfim, né, o corpo como um todo, porque ele está vibrando só lá na orelha. Ele não transmite aquela vibração, aquela frequência para todo o corpo, como é a proposta da câmara de cura quântica. é. Mas então, Cris, eu quero entender melhor essa parte. Como, por exemplo, a gente vê sons de 432 Hz, que diz ser a frequência natural do universo. As frequências de 440 Hz, elas realmente prejudicam ou trazem benefícios? Não digo apenas com um fone de ouvido, mas se ouvirmos em um som, em um ambiente, em uma sala, para que vibre o corpo todo. Sim, igual eu falei, é, o que mais, só para resumir uma pequena parte para eu introduzir esse assunto, de toda essa experiência que eu tive e estou tendo ainda com né, essa câmara de cura quântica, a qual a gente vem desenvolvendo, a qual a Cláudia participou e você citou, né, acho que todo o aprendizado maior é que a cura, o som é só um mecanismo, mas a cura, na verdade, ela é um processo de consciência, de trazer consciência. E a possibilidade de você trazer consciência utilizando o som para cá é muito grande. É isso que a gente nos deparou. Até mesmo porque, eu vou dar um exemplo simples, você escuta uma música boa, você está triste, escuta uma música que você gosta, que te inspire, porque música é isso, você realmente se transforma, né? Aquilo te dá um up muito grande. Então, o primeiro ponto, né? O processo de cura realmente é um processo de tomada de consciência. E o som é um mecanismo muito grande disso, porque eu vou fazer uma analogia bem rápida. Uma tigela tibetana, várias pessoas aqui que estão nos assistindo sabem o que é uma tigela tibetana, né? Que você põe, ela tem frequências, dependendo do tamanho, né, elas geram um som, uma frequência específica, uma frequência só. Quando você põe água dentro dela, você né, passa a madeira em volta dela para ela gerar o som, você vê aquela madeira, aquela água dentro dela vibrando, né, aparecendo até um formato, até uma mandala bonita, que na verdade é a ressonância da frequência ali. E aquilo também funciona com o nosso corpo, né? 70% do nosso corpo é água, então quando você gera um som para o seu corpo, vai acontecer aquilo, né? Aquilo que está acontecendo ali naquela tigela tibetana vai acontecer dentro de você. É, e, e esses parâmetros, né, são muito importantes se você gerar a frequência certa. Você citou
as frequências 440 e 432, realmente a frequência 432 é a frequência mais exata, né? Porque teve uma mudança. Tem vários vídeos da gente falando sobre isso aqui já, recomendo a quem pesquisar. Mas se você escutar, independente de ser 432 ou 440, se você escutar só aquela frequência, ela vai gerar só aquela frequência, né? É uma frequência só. Se você escutar músicas com esse tipo de frequência, aí são outros tipos aí já tem outros tipos de frequência ali, porque cada nota é uma frequência. Então, se você sobe uma nota, você muda a frequência. Então, se você escutar uma música a 440 Hz, você está escutando coisas baseadas na nota Lá, né, que é a frequência 440. Mas se você escutar, né, o 440, se torna até desagradável aos ouvidos, que é justamente isso que a gente vai falando. Porque não é para os ouvidos. De todas essas experiências que a gente estava fazendo, a gente está fazendo para o corpo, para o ser inteiro, né, para essa carga energética que a gente realmente é. E esse episódio que você citou da Cláudia, da Laure, foi frequências que a gente estava testando aleatoriamente, sabe? No caso da Laure, a gente estava, tem até esse vídeo aqui no canal, né? O Hélio colocou uma frequência aleatória lá e ressonou tão forte, porque as pessoas que são mais sensíveis, realmente elas são muito mais aptas a sentir esse desconforto, porque, igual eu te falei, aquele efeito que tem na tigela tibetana, né, de você pôr água lá dentro e gerar essa frequência, vai acontecer com o nosso corpo. E se você põe uma frequência que né, ou seja, que ela está de forma inconsciente, ela vai gerar essa inconsciência e automaticamente o seu corpo vai responder de forma contrária, te dando uma sensação desconfortável, como um enjoo, igual, né, o plexo solar da Laure naquele momento ressonou ao contrário dele, né? Então, estava ressonando ao contrário, ou seja, não estava ressonando, né? Estava atrapalhando. Então, o que tu nos diz que, por exemplo, colocar uma frequência, tem várias no YouTube, né? 440, 528, 900 e tantos hertz, não será eficaz, não irá fazer diferença? Claro que se a gente fala do tom específico, é só o tom. Né? Não, sem música em volta, para que não estrague a frequência, né? Mas se a pessoa, então, for ouvir, teria que ser puro, o tom puro, e ainda assim faria alguma efetividade? Igual eu falo, né? Cada pessoa é um universo particular. Então, se às vezes funciona para uma pessoa, tá tudo certo. Mas realmente, provavelmente não esteja funcionando com muita gente. Então, eu recomendo não fazer isso, porque, igual eu falei, nós somos um ser inteiro, um ser completo, né? Não é à toa que temos 7 chakras, 7 pontos específicos, não só 7, mas eu estou resumindo, né? 7 principais, que são pontos realmente energéticos que fazem esse link, né, do nosso espírito com essa máquina aqui, nosso corpo. Então, quando a gente vai escutar uma frequência, não é só para os ouvidos, a gente vai escutar, a gente tem que ressonar com aquilo, ressonar com o corpo inteiro, principalmente com o nosso coração, que é o que a gente tem que mais que aprender. A música, eu vou dar um exemplo, mais um outro exemplo de música boa, assim, música que te inspira, que você gosta, aquela música que você escuta e pronto, já faz você levantar da cadeira, querer dançar, enfim. Essa música boa, a música que te move, né? É A verdade, música né, que Cris? Assim, vai bate no mexer seu com o coração, vai nos elevar, vai nos Isso. trazer alegria. Essa é melhor, então. Bom, essa é a melhor. Então, se está funcionando com a pessoa desse jeito, beleza, mas ela só está fazendo algo para o ouvido dela, né? E outra coisa, se você coloca uma frequência muito alta ou muito contínua, uma frequência igual a gente está falando, se você pega, né, enfim, essas frequências que tem no YouTube e põe no ouvido,
o poder de tirar a sua presença é muito grande, porque aquilo não vai ressonar com a sua mente. Com a sua mente trabalha, você tem delta, você tem teta, você tem alfa, você tem beta, você tem gama, você tem vários tipos de frequência que o cérebro usa, né? Então, quando você está relaxado, quando você está em teta ali, né, meditando, né, naquela frequência REM que eles falam, né? E se você escuta aquilo, ou seja, na verdade, ali, ó, a sua mente, o seu cérebro está em 4 e em 8 Hz. Aí você põe 500 e tantos Hz em cima daquilo, sabe? Não vai ressonar, sabe? Muito. Então, todos os experimentos que a gente fez, a gente viu que realmente os sons, eles são feitos não para os ouvidos, não para a gente se deleitar como se fosse uma música, mas sim para a gente ressonar com aquilo e a gente usar isso como uma mecânica corporal, né? Para a gente entender. Eu faço essa analogia, pense sempre nessa analogia da tigela tibetana, cheia d'água, porque somos uma tigela tibetana cheia d'água. Então, se você põe 350, 400, 500, enfim, a frequência que for, aquilo vai ressonar com você, vai fritar você por dentro, né? E aí, se você põe isso no ouvido, né, você vai fazer o seu 90% do nosso cérebro, ele é água. É água. Então você vai fazer aquilo com a água que está dentro do seu cérebro vai provocar aquilo. Então você tem que fazer isso de forma harmônica. Uma das coisas interessantes, Pava, que descobrimos com esse experimento, que ainda estamos fazendo algumas experiências, foi que cada pessoa tem o seu volume certo, né? Lógico que a gente está trabalhando com algumas frequências específicas, e cada pessoa que faz o experimento, ela tem um encaixe, ela ressona com aquela frequência. Então, se eu tenho um tamanho, automaticamente eu vou sentir um encaixe. Quando a pessoa entra em ressonância com a frequência, ela sente aquele encaixe. E uma pessoa mais alta, às vezes, ela vai precisar de um pouco mais de volume daquela frequência, mas, igual eu falo, não é para os ouvidos, né? Esse encaixe, ele é corporal, você sente, é como se você estivesse num show. A gente falando, você estava falando no início de projeção astral, e quando você escuta música no astral, nossa, é uma sensação que às vezes a gente não consegue transmitir essa sensação, porque ela tem vários aspectos, né? Você não só ouve a música, mas você interage com ela, você sente, é uma coisa assim, todos os sentidos, quando você está numa projeção astral, já ficam, né, multiplicados, muito mais aguçados. Então, quando você escuta uma música, realmente. um abre som, um universo, né? Abre um universo, é muito legal. Eu lembro sempre daquela parte que a gente gravou do livro do Miramês, da vida do planeta Marte, né? Que ele fala as músicas no planeta Marte, né? Naquela dimensão. Inclusive, vou deixar a recomendação aqui. Muito legal. Que ele fala justamente isso. Quando você escuta uma música lá, você só não escuta, você vê a música, você sente o cheiro da música, você sente o sabor da música, você interage com a música, assim, é uma coisa completa, você usa todos os seus sentidos. A cor, a e a gente está caminhando para isso. Tem muita gente que sente sabor já ouvindo música, sabe? Tem muitos relatos assim, bem interessantes. Sim. Porque a gente está recebendo uma carga de almas muito mais assim, com update de fábrica. E tem muita criança relatando esses tipos de coisa, que sentem cheiro quando escutam alguma música, que sentem... É muito legal isso, é muito legal. E todos nós que, conforme vamos podendo ser mais nós, né, mais livres, a gente começa
atentar para as percepções, para os detalhes, em vez de ficar sempre nos bloqueando o sentimento, bloqueando o que, né, sente, o que pensa, que é o que a nossa sociedade, infelizmente, estava acostumada a fazer e, felizmente, já está mudando isso, né? E a gente se permite sentir, se permite perceber cada vez mais, né, Cris? Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui neste podcast. Quero convidar a ti que está assistindo para participar da Maratona da Projeção, descomplicada, simples, leve, para que a vida nos leve. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você participar das aulas gratuitas, né? Gratuitas ou gratuitas? Como, Cris? Gratuitas, né? Gratuitas. O gratuitas é feio, mas infelizmente está correto. Então tá, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo, certo? Participe, vale a pena. Vamos conhecer o maravilhoso universo que tem aí à nossa volta. Certo, pessoal? O convite está dado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like. Cris, agradeço muito a tua presença e até segunda na Meditação Mundial. Até segunda, agradeço de coração mesmo por abrir esse espaço. Eu estou sempre aqui, se precisarem de perguntas, podem deixar aí que a gente vai respondendo. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Pessoal, um maravilhoso final de semana, um grande abraço e até mais.